Bem-vindos ao podcast Risos do Além! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Risos do Além. E antes de dar aqueles recados, de clicar no sininho, se inscrever no canal, eu vou pedir para que a nossa querida Vicky, mais uma vez para este público seleto que nós temos, tente fazer a abertura do programa. Eu vou. E vou fazer direito hoje, vocês vão ver. Estamos todos orando por você. Vai lá. Muito bem-vindos, fantasminhas do Risos do Além. Mais um programa e hoje temos uma convidada para lá de especial. Ela que não só é veterinária, Lê, mas ela traz comunicação com os animais. Olha isso. Denise Ullmann. Muito bem-vinda ao nosso queridos, programa. Que delícia estar aqui, a gente está dando tanta risada aqui. Antes de começar o programa, a gente já deu muita risada aqui. É uma né? delícia estar aqui, gente. Vocês nem imaginam que delícia que é. Aí, pra gente é uma honra te receber aqui. Muito Obrigada obrigado mesmo, eu estou muito feliz de estar aqui, Ai, com que certeza. gostoso. Gente, aproveitando esse clima que já se instaurou aqui no pré-programa, né? É isso aí. A gente gosta sempre de começar o programa com o convidado falando um pouquinho quem ele é. Porque, lógico, a gente vai falar de tudo que você faz, que você trabalha. Mas quem é a Denise? Como é que foi essa trajetória até chegar aqui? A minha trajetória foi moldada pela espiritualidade, né? O meu pai partiu em 1960. E quando ele partiu, eu fui chamada no hospital. E eu, com 5 anos, ele falou para cuidar da minha mãe. E claro que eu não sabia o que se tratava. E a partir dali, assim que ele pôde, ele já veio conversar comigo. Ele me mostrou como é que foi a sensação de desencarne. E para mim era totalmente natural. E eu achava que falar com esse pessoal do outro lado, todo mundo falava. Eu achava que era assim, para todo mundo. Eu não tinha... Não sabia que os outros não eram assim que nem eu. E aí, quando ele vinha, eu falava para minha mãe que estava desesperada, ficou sozinha, com 3 filhos e pobre. Ó, papai tá aqui. Tá ótimo. Meu Deus. Aí, lógico, interna menininha com esquizofrenia. Não acredito. E aí, a sorte que os amparadores, né? Vamos lá, vamos lá. E aí, eu comecei a ver que não era bem assim. Só que, para me blindar do mundo de terra que uma mulher extremamente agressiva e, lógico, desordenada, perdeu o amor da vida dela, com 3 crianças, sem cultura nenhuma, porque mulher não estudava, lembra? Enfim, eu vivia mais lá. Eu comecei a aterrissar nesse mundo de verdade, viver, tanto que eu não tenho memórias. Eu tenho memórias de lá, não tenho memórias aqui. Que interessante. Olha. E eu já falava com os cachorros e gatos de boa. De boa. Eu falava normal. E eu achava que também que todo mundo falava. Meu Deus do céu. Normal, eu falava com passarinho. Elas sabe, tinha uma casa que a gente morava que era aquelas manilhas de chuva, sabe? Sei. E as passarinhas faziam um ninho ali, né? E aí elas vinham me chamar quando caía passarinho do ninho. E eu ia pegar o passarinho, punha no ninho e tudo certo. Eu fui de verdade acordar quando, com 18 anos, eu entrei na USP. E 2 professores meus, por isso que não existe o acaso. Nada. 2 professores meus, o Celcinho e o Nilson, trabalhavam nada mais, nada menos que na casa do professor Herculano Pires. Pô, sensacional. Ele estava encarnado. E aí eles falaram assim, você sabe o que você tem? E eu falei, não sabia, eu achei tudo normal. E aí eles me levaram para lá, você quer ir lá? Eu quero. E como que eles sabiam que você tinha isso? Você falava? Nada. Não, mas, gente, para mim era tudo normal, gente. Eu achava que todo mundo tinha. Só que eu desdobrava e não via. E o Celcinho via você, eu me via desdobrada. Eu falando com você, eu estava lá. É que a gente tira muito da normalidade mediúnica quando a gente começa com os porquês. Quando você tem, aquilo é natural para você, Então né? você nasce Fazia assim. parte da sua vida. Exato. Então era isso. E aí, quando eles me levaram para casa do professor demais. Culpini, e antigamente os centros espíritas era a garagem de alguém que punha uma mesa. E tudo bem. E eu não sabia quem era o professor. Meu pai era aqueles espíritas que ajudou a fundar a federação. Tinha legal. uma biblioteca fabulosa. O desencarne dele foi feito pelo presidente da federação, aquelas coisas. Para mim não significava nada, mas é o que minha mãe contava. Então, chegou a lindinha ali, na casa, Dona Virgínia, que era a mulher do professor. Ô, minha filha, vem cá e abraça. Eu já achei ótimo. Eu não tinha isso na casa da minha mãe, mas eu tinha dela. Vem cá, senta aqui na mesa, uma mesa assim, linda. Sentei. A partir daquilo, eu passei 6 meses incorporando padre da Inquisição.
Olha Quantos anos você tinha? 18. Uau. E inconsciente, eu só ficava cansada. E aí, depois que terminava a reunião, eu subia para falar com o professor Herculano, porque ele não concordava mais com o jeito que era feita a sessão. E eu conversava com ele e ele me Nossa, esclarecia. isso foi um privilégio, né? Eu falo que eu sou adoro os é livros uma dele. faculdade. É uma faculdade E aí, espiritual. E na época ele estava escrevendo o Agonia das Religiões. Olha. E ele falava assim, isso é tudo que está lá embaixo vai morrer, filha. Porque não é assim que se fala com o espírito nervoso. As únicas vezes que eu vi ele descer para a reunião, porque era a Dona Virgínia, a Dona Lourdes, que era filha dele, e a família. Ele, não. Ele chegava, incorporava um guia e falava assim, pode ir embora. Era isso. Como assim você não vai conversar com ele? Você acha que ele precisa de mim? Ele está esclarecido, ele só precisava do choque de matéria para ser resgatado e é isso. E dava certo. Então, foi assim, incrível, incrível. Foram muitos anos. Foi quase o tempo inteiro da universidade. Eu pegava carona com o Celcinho me levava em casa, toda quarta-feira, anos. Depois disso, casei, eu fui a única empregada da minha turma e logo depois, com 1 ano de casada, engravidei da Dani. E aí você já não pode trabalhar e nem tinha como. O marido também já era instável naquela época, então tudo certo. E aí eu falei, eu tenho que procurar um lugar para eu trabalhar. Com a mediunidade fui estudando, tinha que estudar. Fui lendo, estudando. No próximo que eu trabalhava no desenvolvimento mediúnico e ali não tinha médium, só tinha gente desencaixada e obsidiada. E eles me mandaram embora porque não gerava médium. Ai, Verdade. Eu falei, gente, essa pessoa precisa de tratamento. Pode ser que depois manifeste a Todo mundo que sensibilidade. entrava tinha que tratar, não era médium. Verdade. Você não pode pegar uma pessoa e falar, vem cá que você é médium. Não é assim. Viu, senhor Alexandre? Ele fez isso comigo. É que Mas você era ou não Senta era? ali, Mas que espera você é pouquinho. médium. Você é ou não é? Claro que é. Então, Todo mundo é. Claro que é. Não é que todo mundo é que cada um tem. É que ela tem a mediunidade não, de cura e a gente vai incorporação. falar disso. E eu, por exemplo, tive a orientação, não fui eu, né? É bom que deixe claro. Então me falaram, ó, ela tem que trabalhar. A gente segue a orientação que eles nos Não, passam. lá né? foi um caso à parte. É Um que, case. na verdade, é que ela é resistente por medo. Porque a sensação, se você... É por medo. Que Eu morria de medo. E ainda tem medo. E, Não, hoje. Tem. Porque ainda eu estou vendo o seu guia perto. É E aí o que acontece? Ele tá faz doidinho, assim. coitado. O guia tá pedindo Ele socorro? tá assim, né? Ai, meu Deus, O que guia louca. tá pedindo socorro? Não, Ele tá falando pelo amor Não, de Deus. sabe aquela coisa assim? Ele tá assim, ele é um oriental. Ele tá assim. é oriental? É assim. Coitado, ele deve sofrer. É a cara dele. Não, sensacional. Ó, Eu oriental não sei de onde também, né? Mas assim, é interessante porque ele tem... A roupa dele é um troço branco e ele faz... Essa aqui não tem jeito. Essa não tem jeito mesmo. Não, é que a gente reluta, só que você fez um cadastro antes de vir, né? Claro, com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, a sua presença é muito importante para nós, porque nós trabalhamos numa casa, que a gente estava conversando, inclusive para o pessoal da Fraternidade Cristãos em Ação, um beijo enorme, fizemos 8 anos ontem na gravação desse programa, bênção, né? abençoado que seja. Legal. E lá a gente tem, assim, nós somos uma casa sobre a égide de Francisco de Assis, então gira em torno dos animais. Claro. Nós temos um braço lá chamado GEDA, Grupo de Estudo e Defesa dos Animais, que inclusive é um negócio muito legal, né? Porque assim, quando o pessoal começou a estudar, minha esposa e uma amiga, aí eles achavam assim, vai ter 2, 3 livros sobre espiritualidade dos animais. E tinham 70. Elas ficaram estudando para tal. E aí, como eu sabia da sua presença aqui, eu botei no grupo lá e falei o seguinte, mandem perguntas. Porque eles trabalham com Claro, isso. sim. E a primeira pergunta que eles, assim, várias pessoas é o seguinte: você escuta os animais e interpreta o que eles falam? Você fala com eles? Ou o mentor que você tem te transmite o que eles estão passando ou precisando? Como é que é isso? Fala assim? direta. Direta. Fala direta. Você vê que aquilo, claro que não vem na linguagem deles, chega para mim, a gente tem aquele decodificador em linguagem, né, em português. Mas, às vezes, só vem o pacote de sentimentos e abre. Tá? Dependendo, se é uma ave, é um pacote de sentimentos, mas tem ave que fala. E tem os que já falam a nossa língua. Que legal. Gato é muito comum falar a nossa língua. Uau. Falar. Então, eles falam. E é muito... Ela é a Sabrina.
Eu já tô imaginando um gatinho preto falando com ela. Não, eu devia ter trazido o Miguel aqui. Devia ter trazido o Miguel. Maravilhoso. Até Mas Gente, não é verdade. Então, e sempre foi assim. Tanto que antes, quando eu fazia clínica, no começo, é claro que eu não podia falar o que eu estava fazendo. Mas o Pet vinha, eu já olhava entre os olhos dele e ele já me dava um relatório. Ou então, ele chegava assim, pronto, trata dela para mim, a dona. Trata dela para mim que eu não estou aguentando. E hoje em dia é muito comum isso. Eles dão um jeito de passar um malzinho, aí chega para mim. Outro dia mesmo foi a Gaia que aconteceu. Ela começou a ter, eu falei, a mãe dela não está boa. E não estava. Mas então, assim, não é só... Porque às vezes o pessoal fica pensando cachorro e gato. É qualquer animal. Qualquer Mas coisa. acontece, por exemplo, eu soube que você foi para a Austrália. Você chegou lá e, de repente, um koala trocou uma ideia, por exemplo? Não, esses muito selvagens, eles têm um outro significado. Esses muito em vida selvagem, eles não têm contato como os outros que já aprenderam a falar com a gente. Lembra que os domesticados aprenderam a falar com a gente. É que não deixa de ser uma evolução do próprio reino animal, Claro. né? Você vai ficando Não, com outras habilidades. Foi aonde foi chegando para mim, o meu estudo foi chegando de um jeito que eu falei, gente, será que eu vou ter que falar tudo diferente que está nos livros? Falei, eu não tenho cacife para tudo isso. Tem sim, filha. Aquela escola, tem sim, filha. Por quê? Eu já achava que eles estavam super evoluídos, mas nunca parei. Eu nunca parei assim para pensar sobre isso. Mas eles sempre conversaram comigo. Eu tinha diagnóstico, tipo assim, o que estava acontecendo? Você tem um problema de pele, me mostrava que tinha um mofo atrás do guarda-roupa e tudo certo, e tinha, curava. E era isso. Eu acostumei durante 30 anos fazendo isso, era tranquilo. Nessa época, eu já estava fazendo Gaspareto e a gente fazia núcleos separados de meditação. Um dia, eu estou lá no Gaspareto, trocando assim, entrando no assunto, mas tem a ver. E eu adoro dog alemão, criei anos dog alemão, mas aí você não tem mais tempo, né? Enfim, eu estou lá meditando, de repente eu me vejo desdobrada num lugar que tinha uns tanques assim, compridos de água, e lá longe eu vi uma miragem, parecia uns cavalos correndo assim. Eu não quis nem saber o que era, mas eu olhei e falei, nossa, e era uma coisa nevoada, e veio vindo, quando eu vejo as minhas 3 dogs, a Estelinha, a Xuxa e a querida. Você tem uma Estela? Tive as 3. Eu tenho uma. E aí, tudo que eu tinha lido nos livros começou a entrar em conflito aqui, né? O Tico e o Teco. Eu falei, vocês já fazia mais de 20 anos. Nossa. Eu falei, então até então você falava, você só percebia os encarnados. eu percebia tudo, mas eu nunca parei para estudar. Foi a Entendi. vida que empurrou. Porque Legal. chega uma hora que você vai... E naquele dia, eu falei, vocês não reencarnaram? Vocês estão com a consciência individual? Como é que... a gente sempre foi assim. Aí elas sentaram, as 3, e nós ficamos... Eu sei que quando eu voltei, já tinha terminado a reunião, tinha gente do meu lado para ver se eu estava passando mal, porque eu fiquei um tempão com elas. E a partir daquilo, lógico que... Despertou tudo em total. você, óbvio. Bugou, porque tudo que eu tinha estudado... Eu falei, mas... Tocou eu falar com o Salu, eu falei, mas tá errado. Ele falou, não, filha, eles só falaram que o povo podia ouvir. Olha só. Não dava para falar essa realidade que você vai falar a partir de agora. Falei, ai, que roubada. Vamos lá. Eles são bons para vender o peixe do outro lado, né? Né? Eles falam como se fosse tranquilo Não, aqui. e aí Não, foi vai dar tudo na tudo certo. sequência. Aí uma assistente minha, maravilhosa, foi aqui quando começou essa história inteira, até do livro. E aí, a partir daquilo, eu comecei a estudar e comecei de verdade a conversar com eles na outra dimensão. Então aí você começou a conversar só com os desencarnados ou aí já era com todos? Com todos. Aí já Porque normalizou. quando eu fazia a clínica e ainda estava naquele estágio, eu via quem vinha buscar no desencarne, eu via sair do corpo, eu via tudo. E Muda. eu falei, o quê? Eu tenho boleto para pagar. Vou ficar quieta, senão eu vou falar o quê? É nada, você perdeu filhos- tempo, já dois- ganha mal dinheiro. Não, 2 filhos para criar, vai pensando, né? E a minha clínica era a única da região ainda, bombava a minha clínica, então vamos que vamos, né? Tudo certo. Com tudo isso, a vida vai trazendo. E aí, um dia, essa minha assistente queridíssima, né? Ela chegou para mim, ai, doutora, não estou bem. Ela sempre para cima, alegre. Não está bem. Eu falei, nossa, o que está acontecendo com você hoje? Posso falar com o seu Salustiano? Eu falei, vem aqui, eu incorporo ele, você conversa com ele. Naquele dia, chamo o Salustiano, cadê o Salustiano? Não Falei, tá. Salo, não me apronte agora.
justo agora, né? Não me falta. Nisso apareceu um outro espírito, Pai Tomás. Eu falei, não confio. Não é assim que tem que ser? E eu falei assim, seja bem-vindo, aquela coisa toda. Ele falou, não, filho, eu tô aqui amando o seu Salustiano, né? E eu trabalho em resgate de animal atropelado. E eu falei, o que tem que ver, né? O Cascalça. Enfim, eu falei, Vi, se você quiser... É esse. É esse. E eu sei que incorporei, ela conversou. Quando eu voltei, ela ainda estava meio xoxa. Falei, você não está melhorzinha, mas eu fiz o que pude. Isso eram 8 horas da manhã. E eu agradeci para um tal do Pai Tomás e tudo certo. O tal do Pai Tomás é ótimo. Fiz o que deu. Tal né? Esse tal aí, eu não conhecia, gente. É que ele veio de verdade, né? Amando. Isso era 8 horas da manhã. Meia-dia, me liga ela gritando, chorando, desesperada, que a cachorrinha tinha acabado de ser atropelada. Ai, meu Deus. O guia já estava em terra para resgatar. Aquilo, outra bugada na minha cabeça. Meu Deus. Aquilo vai assim... É uma condução, Gente, né? Eles que vão te loucura. conduzindo. É então, muito legal isso. A sequência foi legal. Sim. E aí ela ficou péssima, é claro. Eu ajudei, ela trouxe correndo na clínica, já não estava mais lá. A gente fez tudo. Eu gosto de ver lá o corpo para dar tempo de desligar tudo, né? Enfim. E ela ficou mal. Eu falei, Salu, vai buscar essa cachorrinha. Deve estar em algum canto para me falar, Onde ela tá. Tá X. Até então, eu sabia que, lógico, que tinha, como tem pra gente os hospitais, ambulatórios, devia ter para eles, claro, mas nunca tinha parado. Deu uma semana. Lá vem Salustiano, filha, você não sabe o que eu encontrei. Eu falei, claro que eu não sei. Eu vou... Então, era um domingo, eu estava lavando louça. Domingo é o dia que eu faço comida dos meus cachorros. Um monte de louça. Eu vou escrever tudo o que eu vi. Falei, agora não, que eu tô com a louça pia cheia, né? Espero eu terminar. Preciso lavar a louça. Lavar a louça. Aquele dia, isso foi... era agosto de 2014. Começamos a escrever uma história, e aí foi que nasceu o livro. Que legal. Só que ele falou assim, esse livro só vai ser publicado, filha, quando as pessoas estiverem preparadas. Sim, senhor, o livro é seu, você faz o que você quiser. E realmente não havia meio de aparecer gráfica. Então, foi tudo escrito à mão. Depois eu trouxe para o computador aquela história. Enfim, ficou pronto em 2016. Olha. Ninguém. Até o dia que eu falei, você decide, o livro é seu, eu estou aqui. Um dia do nada, me liga a Miri Morato, da Mundial, falou, o Edu falou que você tem um livro para publicar? Eu falei, tenho. Aí eu publico para você. É Olha muito só. legal isso. Do Isso é nada, sensacional. do Neida. É que não é do nada, Do né? Neida. Exatamente. Aparece uma pessoa. Eu falei, você você podia ter me avisado, né, Salu? Olha só. Apareceu a que fez o e-book, apareceu o livro. A capa foi ele que mandou. Imagina a situação que eu não sou desenhista. Não tinha nem eu IA com uma na IA. época. Nada. Então, eu fui... Ele me trouxe a imagem e aí eu fui vendo como que eu vinha trazendo papel. A moça que fez a capa não era a imagem. Eu falei, moça, essa capa eu recebi do autor, tá? É essa capa. Né? Imagina... Essa capa... Eu sou uma intermediária boa. Intermediando. E aí nasceu, aí o livro está vendendo ainda muito bem. Que legal. E é bom porque é um livro que ensina, mostra como que é a espiritualidade, quanto a gente interfere no pós-vida deles. Tanto que você vai ver as descrições de lugares que isolam ele das vibrações. Porque ele sai, a vibração continua conectada. E você falou uma coisa muito legal antes, que é assim, muitas vezes o pet, né, o animalzinho, ele acaba sendo sintoma do humano. Quer dizer, Isso. coisas que o humano tem em desarmonia internas, ele transfere, né? E interpretar tudo isso é muito Na bacana. verdade, você sabe que faz pouquíssimo tempo que eu estava apurrinhando eles para saber como é que aquele sintoma manifestava no corpo de um pet, já que é uma outra espécie, um outro DNA espiritual. E eu falei, Gustavo, você fala para mim antes, né? Tipo assim, pelo filho, e sabe aquela cara, não é possível que você não sabe. Claro que eu não sei se não ia estar perguntando, né? Filha, do mesmo jeito que você cria alguma coisa na sua vida, o pet também cocria elétron e elétron. Então, ele olha você, eles acham, principalmente o cachorro acha que nós somos deuses maravilhosos eles são e perfeitos. maravilhosos. E ele começa, o corpo mental começa a fazer as adaptações, igualzinho, cocria uma doença pra gente, eles cocriam nele. Só que dá um ruim danado, porque o DNA espiritual deles é outro.
Então, quando se faz isso de alteração para parecer com o humano, já deu um estrago legal. E está mudando toda a cadeia evolucionária deles agora. Isso é uma coisa que eu queria até te perguntar. Por exemplo, você já teve alguma experiência, por exemplo, com algumas espécies que são... Os estudos, né? Mostram, por exemplo, que nem a baleia, a orca, golfinho, que tem uma inteligência maior do que a maioria dos animais. Teve também um estudo recente que falou que, por exemplo, uma galinha ela tem um raciocínio de uma criança de 7 anos. Isso. Uau. Você já teve algum, Já. assim, com animais Já. marítimos? Como é que foi isso? Com os marítimos, eu tive na Austrália, que lá o mar é muito limpinho. Eu estava um dia na beira da praia, tem umas praias assim maravilhosas do lado Atlântico, né? E eu comecei a ouvir um cantar de baleia. Eu falei, não tô ouvindo. Não acredito. Eu sou a primeira que fala que é não, né? Para depois pensar se é. Aí eu virei para a Dani e falei, gente, aqui tem baleia. Né? Aqui tem baleia. Eu falei, mãe, para com isso. Claro que não tem, nós estamos no raso, aquelas coisas todas, né? Estamos no raso. Aqui não tem baleia, não. Eu falei, bom, eu vou sentar aqui e vou ficar. E aí começou a vir ondas de informação. Ondas de informação, onda de informação. E aí a primeira coisa eu falei, por que você tem que ser tão grande? Eu sou humana, né? E aí? Por que você tem que ser tão grande? Porque nós somos um reservatório ambulante, como se fossem baterias ambulantes. Elas são baterias. Então, elas fornecem energia, frequência para o planeta através do maior veículo que a gente tem, que é a água. Isso eu já tinha visto. E eu falei, então, por que golfinho é pequeno? Ué, pergunta não ofende. Perguntar não repente. Que na verdade, eles já são mutação. Eles são o quê? Já são mutação. Mutação. Eles vieram bem depois, né? Então, ela fala que eles estão ali para isso. E eu fui conversar com outros. Eu falei com o gado, né? Quando tem um capítulo que eu me recusei a escrever. Eu falei, não vou até o fim. Porque eu quase rodei um ano na veterinária, porque você tinha que passar um ano no matadouro. E eu falei que eu não entrava lá e tudo certo. Espiritualmente é um dos piores lugares. Enfim. E aquele dia, eu conversando com um boi. Ah, meu Deus. Fui conversar. Mas, assim, muitas vezes eu tentei contato, mas, assim, ele sabe. Eu fui falar com um que não estava na linha de abate, né? E eu fui perguntar. Ele falou, não, a gente sabe que a gente veio para doar o corpo para vocês comerem. Vocês são totalmente incapacitados, não sabem nem comer. Olha só. Eu só não quero sofrer para morrer. Foi a única coisa que ele me disse, o boi. Oh, meu Deus. Aquele dia... Você sabe que aquele documentário, provavelmente você já deve ter assistido, Blackfish, a baleia assassina, tem um trecho lá que eles tiram o filhote da baleia para vender para um parque, não sei aonde. Elas ficam as duas, a mãe e a filha, chorando, emitindo um som de sofrimento a quilômetros. Você imagina que coisa tudo. Horrorosa. Então, eles sabem que eles precisam de animais muito grandes, porque a gente é incapaz de sintetizar proteína, a gente é incapaz de um monte de coisas, e nós somos incapacitados até quando nasce. Então, o que era para ser uma espécie, eles fizeram, e o boi me explicando, eles fizeram todo um bioma, prepararam um bioma até o momento que a gente foi introduzido. Tá? Até introduzir a gente, teve que ter condição, porque a gente não tem a mínima condição. Agora, na faculdade, que você já estava... Como é que era? Tinha, por exemplo, os professores sabiam, os seus colegas sabiam? Alguém falava para você e falava assim, pergunta para aquele gato ali que a gente já não precisa... Nada. Dar acelerada aqui no PS. Eu era totalmente introspectiva, porque... Jura? Totalmente introspectiva. Totalmente... Porque eu estava vendo tudo. Eu me lembro que na nossa aula de patologia, eles matavam os cachorros no choque para a gente fazer anátomo patológico. E você não via isso, escutava tudo? Me recusei. Falei, eu não vou fazer isso. Ah, você vai para a reitoria? Vou. Você vai ter que tirar 10 na prova. Então, eu não participava. No primeiro ano, eu tinha que matar sapo com estilete, rato. Não vou fazer. Eu não vou fazer. Como você não vai fazer? Eu me lembro, meu professor era o Orsini, aqueles papas, sabe? Que estavam, aqueles catedráticos. A senhora vai já para a reitoria. Estou indo já. Mas eu não me recusei a matar. Falei, deve ter um jeito de se estudar que não seja esse. E aí você cria a fama de ser a chata. E tudo bem também, porque eu estudava, minha memória era boa, decorava tudo e tudo certo. E fui a única empregada da turma. Olha só. Única.
Eu me lembro que eu saí do emprego, peguei... a minha mãe não tinha dinheiro para pagar a festa, só tinha dinheiro para colação. Minha bancada levantou para me aplaudir, porque com tudo aquilo lá, eu dependia de passe escolar, eu falei, eu vou fazer esse troço, não sei como, mas eu vou fazer. E a vida vai te levando. Vai conduzindo, né? Vai na escola e todas as fotos eu tô quieta. Todas. Você não pode abrir a boca. Não, sabe você falar porque que você tá achada como louca. Então, eu aprendi pequena que você é mal interpretada. Ainda mais falando com bicho. Não, gente. Agora, é complicado. Pensando em tudo que você estudou e para nós, né, como médios, assim, no espiritismo, essa mediunidade desse intercâmbio com o reino animal, né, vamos chamar assim para ficar mais claro, é uma mediunidade que você pode também desenvolver, como, por exemplo, a gente desenvolve do humano, ou é um dom, por exemplo, específico? É o próximo curso que a gente está formatando. Eu quero ajudar pessoas a fazerem isso. Eu não sou detentora, a única que faz isso. Claro que não, gente. Óbvio que não. Você só não teve a sensibilização. Como tem a comunicação intuitiva, que é um sistema telepático, você também pode treinar e tem bons professores, mas não é isso que nós estamos falando. Eu estou falando direto com a consciência dele, espírito. Eu não estou falando com alguma parte dele, da mente, estou falando com o cara. Sim, né? claro. E eu quero pegar... Primeiro, você tem que tratar para a pessoa sair da emocionalidade para trazer ela na consciência. Tá, vou conectar com o cara na outra dimensão. Tá bom. Isso sim. Então, a gente está na fase de... O transformação vai ser isso. Tratar as pessoas para elas tirarem todos aqueles estigmas, emocionalidade, pobre de mim, coitado de mim. Tá, agora eu estou bem. Tá, então agora eu vou comunicar com aquele meu cachorro que partiu em 2015. Olha só. Tem aquela... como é que chama? Acho que é... Salvo engano, Marta Sofia Guerreiro, que ela fala com os animais e com crianças especiais. Ai, porque é uma outra dinâmica. Eu acho que ela é portuguesa, salvo engano. É maravilhoso. E ela tem isso daí também. Ela fala, ela até explica um pouquinho que é um pouco da consciência. Ela tem um acesso à consciência. Eu tenho acesso à consciência. E a consciência deles é extremamente lúcida. As pessoas imaginam, ai, lindo, é um cachorrinho. Não são inconscientes, né? Zero. Sabe por quê? Gente, a gente né? não está na evolução. Você acha mesmo que o grande criador vai deixar uma espécie atrás? Não, tá. Vamos todo mundo junto nessa maré. Com certeza. Todo mundo está vindo. Mosquito está vindo. Mosquito. Essa casa que eu mudei... O meu limite de tolerância pro reino animal é o pernilongo. Não. Mas eu nem me importo que ele me morda. O que me irrita é por que ele espera a gente deitar pra ficar na orelha. Não, você sabe que... Mas você já percebeu? Ele quer se comunicar com você e você não tá deixando. Olha, isso também é frequência. Tudo, de tanto estudar, o que eu estou fazendo sempre? Trabalhando frequência. Eu falei, se eu estou emitindo uma frequência para esse filho de uma... Exatamente. Né, de uma pernilonga. Então, eu estou trazendo ele, eu estou tracionando ele para o meu campo. Eu falei, carambola. Então, eu comecei, sabe assim, mesmo que ele está fazendo barulho, mesmo que está fazendo, mesmo que tudo isso aqui, fala, tudo bem, você pode ir, você não tem mais função na minha vida. E não é que eles vão embora? Não acredito. Eu vou começar a fazer isso. Porque eu sou picada. Então, meu Deus. Eles adoram meu sangue. Você imagina que você acabou de mandar a frequência. Você acabou de emitir a frequência que você vai tracionar. Porque tudo que você vibra a mente fala assim, é isso que você quer mais? Tá, pera que eu vou buscar mais pernilongo para você. Ixi, e se você olha a picada e fala, nossa, que horror. Nossa, ela gostou demais dessa picada. É assim, isso é neurociência, gente. E aí, então, eu sou picada e falo assim, não quero. Não é nem isso, falar, tudo bem. Deixa lá. Tá coçando tudo. Sabe, aquela coisa assim, tudo bem, é tudo bem. Tá tudo certo, já passou, tudo certo. Você não pode dar mais informação para a mente cocriar outra besteira. Entendi. O que já está criado, eu falo que o divisor de águas na minha vida é o EFT, né? Quando eu estudei EFT, que eu entendi como é que a gente descria essas coisas. O que é o EFT? Chama Emotional Freedom Techniques, técnica de libertação emocional. Tá. Pelo Gary Craig. Eu cheguei a fazer curso, inclusive, com ele. Legal. No finzinho da vida agora. Ele partiu faz um mês. Que legal. Bárbaro. E ela funciona. Eu fiz teste em cachorro, tudo funciona. Então, se eu estou dando uma informação, se eu estou tendo na minha realidade, fui eu que criei. Claro. Ponto. Então, se eu tenho um monte de pernilongo, de não sei o quê, estou sendo picada,
Eu que dei a informação. Trata de ser 100% responsável e descria. Então, você pode descriar. Pô, nós dois estamos criando muito boleto. Não é muito. Que mudar Porque eu essa tô figura aí, atraindo gente. boleto na minha Meu vida, Deus. não dá, não. Meu Deus! Abençoa. Abençoa o boleto que você Não, sempre vai ter dinheiro para fala, pagar. ai, que bênção. Por isso que eu Graças a leio Deus. muito Napoleão Hill, eu leio muito esse pessoal, muito, estudei muito, estudo neurociência com Joe Dispenza, tudo isso. E eu falo assim, gente, sou eu que estou criando as tranqueiras. Nessa linha, É verdade. aquele biólogo britânico, o Sheldrake, Ai, adoro ele. Então, ele fala um pouco, não sei se seria exatamente isso, ele fala de um campo morfogenético. Isso. E ele fala até que os animais são telepatas. Sim. Ele defende essa tese. Mas assim, no caso do que você trabalha, enfim, quando você fala da consciência, você seria mais próximo para o público entender. Então vamos dar um exemplo. Eu peguei o campo mental dela Tá. e eu vejo lá quem ela foi, o que ela está sentindo, tal. Eu faço uma leitura, eu interpreto. Ou, por exemplo, também seria uma frequência telepática onde ela se comunica e diz, eu estou assim, você assim. Porque a consciência é uma frequência. Sim. Então, se eu estou emitindo uma frequência, eu estou mandando ondas, né? Então, ele sempre está mandando ondas, sim. E os nossos outros animais, porque a gente também é animal, os nossos outros animais têm uma facilidade absurda de captar a gente. Onde quer que você esteja. Então, o Sheldrake fala muito disso. Tem um livro que fala... Eles sempre sabem onde que a gente está, não é isso? Se está longe, ele já sabe que você tem experiências, tipo assim, a pessoa está no emprego, ela muda o trajeto, mas o cachorro sabe onde ele está. Olha só. Ele sabe por quê? Ele está pegando por amor, está Por pegando... amor, ele consegue se conectar com Que você. sensacional o negócio. Podia até ter preparado para o programa. Foi agora, acho que faz uns 15 dias, acho que foi nos Estados Unidos, no Canadá, foram num rancho, não sei o que lá, e roubaram, acho que foram uns 11 cachorros. 11 cachorros. Roubaram, botaram numa van e rodaram mais de 30 quilômetros. Bárbaro, Tal. é. Só que o trinco abriu e eles saíram. É. E um deles, que é aquele que eu acho... Um corte. Guiou todo mundo de volta na estrada. Eles iam bonitinho, guiou numa boa e voltaram. Níveis de Que inteligência, fofo. níveis de Sensacional. E como que pode saber como Porque volta? eles têm... eu falo que o sonar deles é muito perfeito. bom. A gente até nisso não consegue. Não consegue. Então, a É comunicação duro. com você... Então, quando a gente treina isso, de entender que ele está falando de verdade, falando com você, Aham. pronto. Está feita a conexão e ela não desfaz. Não, e é impressionante. Eles sabem quando a gente tá triste. Eu chego em casa, às vezes eu tô cansada, ela já vem, ela já, sabe, me abraça. Ela vem e me abraça. É incrível. Abraça, só que é nessa hora que você tem que exercer a humanidade. Falar assim, pode deixar que eu me resolvo, fica na sua. Ai, tadinha, não vou. Tadinha nada, porque ela tá filtrando. Ela tá, naquele instante, tentando criar alguma coisa nela para espelhar você, porque eles espelham, né? Ah, é? Ela vai espelhar você. Você quer que ela espelhe o quê? Você acha que os animais acabam somatizando o nosso Então, desequilíbrio? é isso que eu tô falando para você. Ele acaba cocriando. A somatização... Então, por exemplo, se eu tô triste, ela vai ficar triste também. Ela vai ficar porque ela está espelhando você. Ela não pode ela não está espelhar. preocupada que você está triste. Aham. Ela só acha que aquilo lá não é o igual de todo dia. E ela tá tentando equilibrar pra você. Então, Ela vai- sabe, eu vou ficar igualzinha para ver se você fica legalzinha. entendi. O cachorro, gato não faz isso. O gato primeiro ele olha para você. Ah, o gato é terrível. Ele avalia. eu acho a postura do gato maravilhosa. Não, e o gato Não, tem ele avalia. Vem uma serpente, ele fica tranquilo e dá uma tapada na orelha. Isso. É maravilhoso. Eles de uma são tranquilidade. extremamente lógicos. Eles são absurdamente lógicos. Então o gato vai falar assim: vou ou não vou? Vou deixar se lascando ou não vou? Deixa eu pensar. Então, às vezes, ele fala assim: se lasca e vai dormir. É isso Ou então, mesmo. Ele fala, vai se lascar, não quer receber Ou o então, seu. assim, vai, Esse BO é seu. vamos ver o que eu faço com você. E nessa hora, quando você está muito surtada, ele vai te dar uma mordida, uma arranhada. Hoje de manhã mesmo. A minha Marcela, a última que eu resgatei, Marcelo. a Marcela, tentou subir na minha perna, me arranhou. Eu falei, sua filha de uma... né? E ela sentada olhando, falando, escuta, você não estava com pressa? Eu estou te apressando. Olha só. Que ódio. Gente. Um gato me chamando atenção. Então, sim, senhora, porque eu já tinha feito tudo. Eu ia me arrumar, mas não sei o que eu distraí de lendo alguma coisa. Ela me chama atenção.
porque ela sabia que eu tinha horário, que eu precisava atingir. Então, todos eles são assim, os níveis são diferentes de consciência como pra gente, mas o meu top de linha era a Madame, que ela partiu com 21 anos, dormindo, era o top das galáxias, porque ela era uma super terapeuta, ela subia em cima do paciente para apontar onde estava o problema. Olha só. O nível, o gato faz isso. Ele sobe em cima. Você acredita, Denise, que os animais, por exemplo... Porque tem muito daquilo que a gente escuta falar popularmente, né? Você vai lá adotar alguma coisa, tem um que bate o olho e você fala, é esse. É. Você acha que eles também têm uma programação junto ao dono, às famílias? Ou eles acabam vindo ali e aí vão contribuindo? Na ou verdade, você acha que é uma... É frequência. Você acha que um afiniza com o outro, por isso que se aproxima? A frequência. Tudo se atrai na vida por frequência. Até o filho que entra na barriga é por frequência, senão não fica. Mas, depois que comecei com as captações, é que eu vi que tem os trabalhadores, tem os tarefeiros. Tem equipes inteiras de cães, gatos e outras espécies que são tarefeiros. Olha. Eles vêm especificamente para uma casa para fazer uma função. Eu vou para aquela casa X, tá? E quando eles retornam com honras militares. Vai ser honra militar, sabe? Aquela coisa de especial mesmo. Ele vai, ele cumpriu, ele sabe o tempo que ele vai ficar em terra, ele sabe que está na hora de ir embora e tudo certo. Então, tem os tarefeiros. E tem os que vieram por afinidade para ti. Para você acordar, para você pegar no tempo. Porque a gente não se olha, tá tudo certo, você tá um trapo. Aí vem aquele cachorro que destrói seu sofá, que faz xixi onde não deve, faz cocô em cima do seu travesseiro. É bem isso. É bem isso. Acorda a criatura, então ele está te espelhando. E é muito engraçado, né? Porque às vezes as pessoas falam muito de raça, disso, e eu falo, não dá pra... É muito individual. Às vezes a mesma raça na casa de um é completamente diferente do que na casa do outro. É o trauma. É, exato. Ultimamente eles me explicaram. Eu pergunto tudo, gente. Cada vez que eu desdobro e vou com o Salustiano nesses lugares, eu pergunto. Claro. Gente, eu não Tem sei, dúvida, eu tô pergunta. na Terra, minha cabeça ainda está restrita. Aí eu cheguei para ele e falei assim, e cachorro de raça? Ele falou, são corpos mais habilitados só, para manifestar uma alma inteligente. Então, quando você tem um genoma facilitado, que não está misturado com vira-lata, com pincher, aquele genoma está mais selecionado, facilita a manifestação. Olha só. Então, você vê um border fazendo o que faz, se ele nascer no corpo de vira-lata, ele vai ser um destrambelhado. Apesar que eu acho os caramelos muito loucos. Os caramelos é muito vida louca. Não, então, os caramelos, todo vira-lata é concentração de no mínimo 50 raças. A gente também é vira-lata. Tomba-lata. Nós somos vira-lata. Você entendeu? Só um recorte. Você entendeu por que eles botaram um mentor oriental pra você? Porque ele não fala português. Ele não entende português. É mais fácil pra ele. Ele só fica ali e vai dando suporte. E se ele entendesse português, ele já tinha se aposentado. Ele pedia. Ele fazia assim, ó. Não tem. Não, muda. Que isso é muito bom. Agora eu entendi por que é um oriental. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que o cachorro acompanha o morador de rua e o gato não? Frequência? O cachorro que gosta... Eu já criei cachorros que gostam da rua, como o morador de rua gosta da rua. Ele é o coitado. Não, eu tentei Ele gosta. Eu tentei trazer diversos gentes e cachorros de rua, eles gostam da rua. Por quê? Porque o povo da rua, energeticamente, os espíritos de rua, para eles, os perdidos, é muito atraente, porque o emocional deles é destroçado. Eles se afinizam. Então, para você tirar eles daquele lodo, ele tem que ter uma vontade férrea. Alguns cachorros de rua estão lá para cuidar daquela pessoa, são os tarefeiros, e outros gostam da rua. Eu adotei há anos atrás uma cachorrinha linda, maravilhosa, era pura sarna. Ela estava num restaurante, todo mundo chutando ela, parei o carro, peguei meu jaleco, vesti ela, voltei para a clínica. Nem sei o que eu estava fazendo. E comecei a tratar. Coisa mais linda, ela era uma cachorra ruiva, do olho verde, mas naquele momento era só ferida. Mas, enfim, só que ela não podia olhar para a rua. Eu falava, mas minha filha, aqui você tem tudo. Eu te dou, sabe, comida natural, você tem carinho, e ela queria voltar para a rua. Queria voltar para a rua. Até o dia que ela me olhava e falava assim, deixa eu ir embora. Eu falava, mas filha, como vai ser? Ela falou, se eu precisar de você, eu posso voltar? Eu falei, pode voltar. Aquele dia eu entendi essa categoria.
Mas foi assim uma coisa assim tão louca. Ela chamava Rebeca. Eu falei, Rebeca, eu falei, Adoro os nomes. Eu adoro o nome de os gente, nomes maravilhosos. cachorro. não, todo cachorro meu tem Pablo Nestor. Pablo Nestor. Eu tenho Luiz Antônio. Que bonitinho. Maravilhoso. Ai, Meu que próximo se chamará Carlos Eduardo. Isso, eu tenho meu Carlos meu Eduardo. vira-lata, meu último vira-lata é Jake Sully, do Avatar. Ele é um avatar. Então, e aí um dia eu falei, tá, eu vou abrir a porta. Se você quiser ir, tô aqui pro que você quiser. Ela foi embora. Mas ela sumiu de um jeito e ela voltou para a mesma lanchonete. Nossa. E eu tentei diversas vezes, filha, quer voltar? Parava o carro, abria a porta, ela me reconhecia, abanava rabo, mas ela queria comer resto, conviver ali. Ela gostava disso. Tadinha. Não, ela escolheu. Eles também têm, verdade, para você eles ver o têm nível o de livre-arbítrio. consciência deles, que ela escolheu a Tanto liberdade. que assim, tem um... segundo Kardec, né, teoricamente, porque eu sempre falo teoricamente que a gente tem que ter muita parcimônia para discutir, eles falam que nós não voltaríamos ao reino animal. Então, uma vez que você saia do reino animal, você vai. Você não Mas existem alguns escritores, não são espíritas, mas médiuns, que eles falam que não, que às vezes, como a alma regride tanto, vira um ovoide, Isso. que às vezes ela precisa voltar numa espécie mais bruta, se comparada a nós, apesar que nós somos a única espécie que se mata o tempo todo, então não sei que até onde a destrói gente é tão tudo. evoluído assim, Destrói tudo. para poder, e que explicaria muito disso, né? O raciocínio até que tem uma lógica. É possível Ele isso mesmo? precisaria... Essa pergunta eu já fiz também. Eu apurrinho eles direto. E aí? Essa pergunta, ele falou, filha, genoma espiritual é genoma espiritual. Dentro de um genoma, uma configuração, você pode ser um ovoide, você pode ser um ser animalizado, que é da onde você saiu. Se você era um rinoceronte, de repente evoluiu para um... Supostamente, né? Lógico, eu não estou falando que acontece isso. Você vai regredir para o seu estágio primordial. Você não vai regredir para o estágio primordial de um cachorro, de um gato, porque é um genoma espiritual. Você ficaria na sua linha, na Você verdade. vai continuar, porque no mínimo você fala, é um desgaste a menos de energia, é lógico. Eu falei, Mas retornaria para o mundo animal? porque na verdade a gente continua sendo animal. Sim, sim. Mas aí sim. voltaria, por exemplo, volta com Você cachorro. volta, não. Hiena, no seu caso. Hiena? Não. Gosto de lobo. E aí o que acontece? Eu mereço. Você vai voltar, porque a gente não sabe como é que a gente, de verdade, como é que era o primórdio. Aquela história de macaco, aquilo tudo, conversa fiada, né? Sim, sim, Então a gente sim, sabe sim. que tem uma variação, a gente não sabe nem de que planeta a gente veio. Então você não sabe direitinho a tua Entendi. forma. Existe um pessoal bem legal que eu estudei, que eles falam, o Rodrigo Romo fala muito disso, da nossa entrada aqui. A gente deixa o nosso corpo morontial, a gente não tem condição de trazer tudo. Você encarna uma parte sua, o resto fica lá, você fica em corpo criogênico, tudo aquilo. E ele tinha um dos exercícios que a gente fazia de dar uma visitadinha no seu corpo criogênico. Você é um monstrinho. Eu não era eu. Meu Deus. Não era eu. Era eu, claro. Mas era aquele que deixou lá o corpo e veio fazendo todas as adaptações, sabe aquela coisa? Sim, sim, sim. Até Foi evoluindo. chegar... Não é evolução, é só para entrar nesse corpo. Ah, entendi. Então, você vem, para entrar num humanoide. Quando sair daqui, você vai continuar sendo? Pode ser que você volta lá. E a ideia, inclusive, é voltar para o morontial para depois voltar para a fonte. Até porque a gente pode encarnar em vários orbes, segundo a doutrina, e você vai ter cada hora um perispírito diferente, né? Porque ele é moldável. Segundo o pessoal que eu conversei, não é rápido. É que a gente acha que eu vou lá. Milhões de anos. Porque lembra que eles têm que respeitar uma configuração atômica genômica. Entendo. Você tem uma configuração. Para entrar no humanoide, você veio lá do morontial, você veio. E aí um dia você cabe neste corpício. E ainda tem o pessoal que fala que às vezes você reencarna, você não conseguiu encaixar direito, ou parte sua ficou faltando. Eu acho que sou eu. Não consigo encaixar ainda. Você tá desacoplado até hoje. Eu acho que tem coisa ainda que não tá encaixada. E é verdade. Você viu agora? A Denise deve ter visto. O seu mentor fez assim. Corta.
corta isso aí. Gente, mas é muito legal. Então, tudo isso que você vai estudando, eu vou lá e pergunto assim para eles. Eles não me respondem na hora, pode esquecer. Mas isso daí, o pessoal fala até de Jesus, né? Jesus demorou 1000 anos terrenos para poder estar entre nós, para essa adaptação. Porque estouraria o corpo. Estoura o corpo. Energia. Então, a gente que tinha um corpo enorme de algum outro ser, de outro canto, galáxia, né? Aí você vai... Uma coisinha... Não, e se tudo é energia, você imagina moldar tudo então, isso, tudo né? isso vai tendo uma adaptação até você voltar. Só que a gente aqui entrou numa roubada, porque a gente veio guerra de ódios, aquela coisa toda. A gente veio para cá, para eles não brigarem mais, tira a consciência, né? E vamos ser tudo amigo. Só que a percepção continuou. Exato. A gente veio meio que com umas bolinhas perdidas, a gente veio com ego, né? Exatamente. O animalzinho do outro lado, ele mantém o vínculo? Por exemplo, porque tem aquela história linda do Chico Xavier, que quando ele desencarna, tá o cachorrinho dele. Mas a gente sabe também que os animais reencarnam muito mais rápido do que nós. Não, você acha que não? Não. Foi uma das coisas que, quando eu vi minhas dogs, eu falei, vocês ainda estão aqui. Porque na minha cabeça já tinha voltado 400 mil vezes. Então, é a imagem Nada. que a gente... Então, depende. Hoje eu vejo, e aí era uma coisa que é uma coisa recente para eles. Eu nunca sei quanto tempo é recente, mas é recente. Sim. Antigamente era mais fácil o retorno, porque a Terra estava mais fácil. A gente achava que estava mais fácil a vida para eles interagirem com os humanos que estavam menos loucos, né? Eles falam que estavam menos enclausurados, os humanos. Porque hoje a gente vive enclausurado, né? Então, o que acontece? Eles saem muito mais contaminados, eles têm que passar mais tempo nos ambulatórios para reestruturar o corpo espiritual para depois tocar a vida. Então, não volta rápido. E hoje eu vejo nas captações que eu encontro de um tudo. Mas o que eu menos encontro é voltando logo. Nossa, Mas isso eu é adoro muito aquele legal. filme, o 5 Vidas de um Cachorro. Ah, é? E no filme fala que volta rápido e ele vai encontrar o dono. Mas talvez, é verdade? mas talvez isso, sabe o que pode ser também? Assim, a gente tem que ver que o mundo também tem momentos. Isso. Então, assim, quando a gente estava lá nos primórdios, que a vida útil nossa era 30 anos, a gente vinha num ritmo maior. Claro. Porque você tinha que desenvolver um monte de Isso. coisa. Hoje, a psicosfera é muito pesada. É densa demais e eles não aguentam, porque o bioma deles não está alterado. Eu já não estou aguentando. Não, e a quantidade de canil que tem também? Não, as ONGs que tem. Por quê? Porque a mente. E aí, o trabalho que a gente desenvolve é para isso, para parar de acontecer isso, né? Mas até lá a gente vai trabalhando pela beirada. Mas os reencarnes, eu tenho reencarnante. Eles sempre voltam. Mas mim. então, isso que eu ia falar, eles voltam pro então dono. agora nós vamos entrar na parte que o público está aguardando. É isso, ó, já tá até. Nós selecionamos duas situações. Tá. A primeira é de uma cachorrinha da nossa produtora, que faleceu, a Belinha. E ela fica naquela ansiedade para saber De Belinha. em que pé está. Onde está Belinha? Né? Se Belinha já arranjou uma Belinha outra já dama que ela voltou, prefira. não voltou. Entendeu? Está se recuperando ainda, Tá. Belinha? Então nós vamos botar. Você olha, consegue Belinha. se concentrar e dizer um pouquinho Sim. para nós? Ela faz pouco tempo, né? Foi o ano passado. Oi. Tá. Um A ano Belinha, a Belinha ficou até setembro internada, tá? Ela precisou passar 2 meses dentro das grutas. Tá no livro, eu chamo de gruta, não é gruta. Eu que chamo de gruta. Parece uma gruta de esmeralda, não é. Ela precisou ficar porque ela trouxe muita coisa de você na hora de ir embora. E não queria deixar você desestruturada. Ela teve dificuldade, inclusive, de desencarnar por conta que você estava totalmente descompensada. Hoje ela está... Descompensada, hein? É uma realidade. Hoje ela está bem, ela já está... ela passou por todos os estágios. Em fevereiro agora é que ela, de verdade, vai poder voltar. Começou a ser reintroduzida na matilha dela. Ela veio a trabalho, ela veio especificamente... Você tem mãe? Mas amando dela, tá? Ela veio amando. Ela veio para cuidar de você porque achava que você não dava conta sozinha. Mandou Foi o que aconteceu, muito legal. isso. E ela tá assim, muito linda. Eles expandem no campo, né? Não fica do tamanho de um cachorro, fica maior. Ela faz parte de uma matilha que trabalha nos arredores de Aruanda. E ela vai voltar para a matilha. Ela tem permissão de vir em crosta a cada 100 anos. E eu acho que a gente não vai estar aqui, né?
quando ela voltar. Olha, Mas muito assim, legal. eu tô vendo Que ela lindo. muito linda. Ela tá ao redor dela tem muitos parecidos e tem de outras cores. E todos, assim, extremamente, sabe, ativos, assim, prestando atenção em tudo. E ela, nesse instante, ela manda para você uma mensagem. Tá? Ela pede para você prestar mais atenção em você, se dar mais paz e parar de cobrar. Terminou a informação. Ela é Bom. super inteligente, nossa. Agora, Ela tem fala direta. eu vou te falar. O próximo é a minha cachorrinha. Porque, assim, eu nunca me importei muito com os parentes que foram embora, sabe? Nunca tive esse problema. Era até um certo alívio. Eu pra entendo, alguns. você entende, Mas entendo. esta mexeu comigo. Vou pedir pro Diego, por favor, passar. Foi a Sofia, Ai, que, inclusive, ela desencarna no dia que eu completo 40 anos. E essa eu tenho muita saudade. Ela está aqui. Está aí. ai, gente. Ela sabia disso tudo. Ela teve autorização. Já faz meses que ela conseguiu essa autorização, porque está tudo marcado no astral. Está aí. Engraçado que está ela e um menor que ela. Que era da casa, inclusive, não sei, da sua mãe, dos seus pais. Ela está aí. Conversa com ela. Eu gostaria, eu não consigo. A Sofia, ela tinha noção de tudo que... É que ela era muito malandra, muito bagunceira e tudo isso, mas ela veio para trazer alegria. Não sei se é para você, eu vejo também uma mulher, não sei se é sua mãe... Minha esposa. Ela veio para trazer alegria, sabe? Não era... sabe aquela inteligência malandra? Inteligência malandra. E foi um tempo que ela conseguia, era o tempo que estava determinado. Ela fez assim a passagem dela de boa, deixou uma marca porque a presença de alegria dela, e ela sabia mobilizar aquela energia de alegria. Podia estar o que for, ela dava um jeito de fazer alguma coisa para modificar a frequência. Ela sabe. Ela hoje está trabalhando em laboratórios, ela consegue emitir frequências, ela sabia emitir frequência. Ela já transita entre orbes, tanto que ela não veio em terra, ela veio de outro orbe agora, para estar com você nesse instante. Ela subiu no seu colo. E ela, assim, muito fofa, muito queridinha, muito boazinha. E ela conta nesse instante que ela se plasmou na forma que ela tinha. Ela não é mais esta forma, mas ela se plasmou para ser reconhecida. Ela chegou a conhecer sua mãe? Chegou. Tá. E ela, como se tivesse mandado um recado. Engraçado. Eu não sei nem se está encarnada sua mãe. Mas, Tá. mas ela manda um recado assim, tipo... fala para ela que eu gostei muito do que ela fazia para mim. Não sei se era uma comida, uma roupa. Eu gostei muito. Que vai fazer diferença para sua mãe. Tá. Agora, ela fala também muito bem, ela tem fala direta. Ela fala onde ela vive agora, já não são nos arredores da Terra. Ela faz parte de equipes que transitam facilmente. Entendi. Tá. E que o trabalho que nós vamos desenvolver, ela já pode trazer informação de onde ela está morando agora. E eu louca para perguntar o que é, lógico. Ela falou que ela vai poder ir e voltar com mais frequência agora que ela tem estabilidade, mas ela não vem em corpo, ela vem com transporte. A pessoa, o homem, sei lá, que está com ela, também não é desse orbe, e ele que está interessado nesse trabalho, e o trabalho que ela fez em terra, porque ela trouxe muita informação, você já educou ela com diversas coisas, então facilita este trabalho. Interessante que ela está tão aqui que ela parece encarnada. Que linda. É uma Que coisa linda. incrível isso, né?
ela passou por um lugar, logo depois desse processo todo, em que vão da sua família. E tinha até uma cabra. Ah, é? Tinha até uma cabra. Esse lugar, que imagina o tempo que não estão acolhendo. Era um lugar que chamava Casa do Vô Adolfo. O Vô Adolfo é que recolhia tudo isso aí e tudo certo. Aí depois ela, com a capacidade dela, deu tempo, ela foi indo. Então, ela vai fazer parte de um trabalho. Oh, magnífico. Que lindo. Ela era muito inteligente. Muito, muito. Inteligente e malandra, né? Até que eu vi a malandragem de uma forma muito lúdica. Muito lúdica. E ela tá assim, abanando o rabo, sabe aquele rabo que não para. E lambendo. Sabe aquela lambendo, assim, uma coisa assim doida? Muito linda. E ela me mostra um menino. Não sei de quem é, se é encarnado, se é desencarnado, ou se é você em outro canto. Mas ela me mostra também um menino que ela visitou. Mas é muito interessante. E ela fala, quando precisar de mim, lembre de como eu era. Que aí você faz conexão com ela, porque ela não é mais. E agora ela precisa ir, precisa sair. Então, ela falou que quando precisar, tem que lembrar de como ela era para fazer conexão. Obrigado. Muito Vamos dizer linda. isso. Obrigado. Muito linda. Obrigado. Muito linda mesmo. Obrigado. E um olhar, sabe aquele olhar vivo, assim, de estou fazendo varra. Eu acho, o que eu vou fazer agora? Qual que vai ser? Não que fazia arte, mas fazia chamar atenção e brincar e trazer alegria. Muito interessante. Essa aqui eu nunca tinha visto esse canto. É? E é uma pessoa que eu não sei de onde é. A cor não é a que eu estou acostumada. É quase marrom. Mas assim, você vê que tem um lilás, assim, muito alto, muito alto, que é da onde ela... Não é deste orbe. Não é. Que Bom, é uma coisa que eu tenho pedido muito, informação. Que legal. Obrigadão, Diego. Gente, sensacional, hein? Sensacional. E eu me dou bem com gente de outro mundo. Eu? Quem não? Eu sou a mesmo. gente Eu é sou de outro planeta. Nós somos. Em segundo Outro Rodrigo orbe. Romo, o último lugar que eu estive antes de conseguir encaixar na Terra foi na Nebulosa de Magalhães. E aí, do tempo que eu estou para cá, são 70 milhões de anos trabalhando, fazendo o que eu faço. Eu vim a trabalho. Só que agora eu falei, gente... Quantos... o pessoal fala muito das colônias dos animais do outro lado, né? É infinito as possibilidades para os animais daqui da Terra ou existe já lugares que eles têm que passar para irem para outros... Eu peguei todos os lugares de recebimento. Ambulatórios, todos os lugares que desempregnam, eu fui todos esses lugares. E aí começou a aparecer o pessoal que vinha buscar, um parente que vinha buscar, um amigo, eu sei quem está lá, tudo isso a gente já sabe. Mas os lugares, as cidades, né, dos que não estão a trabalho, as cidades, os lugares, as casas, eu percebi que é muito comum ir para a casa de um parente, que todos os nossos parentes têm casa. Sim. E tem aquele que resolve ficar com todo mundo e conforme vai, depois eles voltam para a matilha, eles vão para o trabalho. Você vê que não é um lugar específico que nem uma ONG que fica um monte de cachorro. Eles têm função. Então, fica... Como tudo na natureza, né? Toda criação Tudo divina tem um porquê. Não existe o acaso, né? Então, se a gente parar para pensar, é muito lógico. É que a gente não parou para pensar, né? Que todos eles são inteligentes, todos eles estão na evolução. Muito. Mas são poucos que nem ela, que já está retornando às origens. Então, quando a gente fala, por exemplo, de espiritualidade dos animais... qual que você acha que é o maior erro das pessoas, até do meio espírita mesmo? Claro. É achar que tudo é fantasia, ou que nem alguns que acham também que o gato é o mentor da casa, assim, sabe? Os dois extremos, assim. E transformar o bicho em gente? Não, ele não vai ser gente. Ainda bem, ele vai continuar dentro da espécie dele, fazendo o melhor dele, interagindo com a gente e ensinando. A gente tem que ter a modéstia de entender que eles estão ensinando. Então, se a gente permite que ele seja gato, que ele seja cachorro, tá tudo bem, né? Tudo bem, com saúde vai morrer de velho, porque o corpo vai ter que parar, né? Mas as pessoas querem transformar coisas e acabam navegando. Então, a minha maior dúvida, quando eu comecei a escrever o livro, era a veracidade do que eu estava fazendo, mesmo sendo do Salustiano. Falei, Salu, como é que eu vou saber? E foi a minha resistência, não vou falar que era a minha. Falava, mas como que eu sei? A primeira imagem, quando ele me mostrou a cachorrinha, eu fiquei encantada do lugar, encantada. Aí, o que ele fez? Ele começou a me desdobrar.
nas visitas das histórias, né? As visitas ele me desdobrava. E aí sim não tinha jeito, né? Que é Que este legal. livro aqui que nós temos, É exatamente né? isso. O público está olhando. Isso. Exatamente. Então, eu comecei a desdobrar. Tem umas histórias assim que eu não tive capacidade de ficar no lugar. Ah. Ele falou, você quer ver? Então tá bom. Então, de noite, eu vou desdobrar para de manhã você escrever. Por isso que demorou tanto tempo, 2 anos, né? Escrevendo. E é bárbaro de você ver. E é claro que ele pegou só um pedaço, pegou alguns lugares. Ele quer continuar os outros livros, ele vai continuar. Para mostrar para as pessoas o quanto a gente está mexendo no meio, o quanto a gente também pode melhorar o meio se a gente começar a mudar a nossa consciência, abrir nossos paradigmas, que as outras espécies também têm direito e também estão evoluídas. Acho que foi o André Luiz que fala, inclusive o espírito do André Luiz, que ele fala que um dia nós vamos ter uma consciência que nós vamos olhar para a nossa lida com os animais e vamos ficar horrorizados da mesma forma que a gente viu o que acontecia nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Mas Porque a gente não entende Ainda essa o que relação. aconteceu agora recente com aquele cachorro orelha lá, que foi uma eu vi o coisa orelha, eu fui ver ele. E como ele estava? Estava ótimo, porque o que acontece? Quando sai, rapidamente, primeiro, eles já saem desacordados na cápsula. Antigamente saíam acordados, agora sai desacordados, sai em cápsula e vai Por direto. conta do sofrimento. E ele teve que ir para a gruta, que eu nunca sei como chama aquilo, para aquele lugar, porque imagina uma pessoa vibrando desespero, imagina uma população vibrando desespero. Eu quero ajudar. Você não está ajudando, você só está querendo vingança, querendo ódio, querendo justiça. O que você está vibrando? Negatividade e atraindo espíritos negativos. Eles tiveram que levar a orelha para outro lugar. Nossa! Ele foi para outra colônia muito mais fechada para ele poder se restaurar, para ele se recuperar. Dizem que isso aconteceu com o Senna. Sabia? Ah, é? Quando ele morreu, tiveram que fazer isso por conta que era uma coisa mundial. Isso. Então, eles têm que colocar no isolamento de um nível. Senão o espírito Esse não isolamento consegue. eu não vi. Quando eu fui perguntar para o Salu, ele falou, filha, ele já está no isolamento. Que é igual quando as pessoas, por exemplo, perdem alguém e fica aquela coisa que o luto não Imagina, vence, o né? mundo. Aqui foi o país que se comoveu. Não, você E imagina. falaram que o Senna foi rápido. Não, falaram que ele ficou muitos anos. Muitos anos Fica um preso. tempão. É que o tempo da que o gente... tempo de lá não é o mesmo daqui. Mas assim, eu fui perguntar porque eu falei, deixa eu já comunicar. Tanto que eu consegui fazer com a IA, ele se mexendo com autorização de lá. Eu consegui trazer, tem um post dele. E é o único que eu fiz. O de quem? Do Porque- Senna? Não, Não. do Senna não. Eu não Do Orelha. Do Orelha. Senna. Ai, sei lá. Não, vocês é estão falando de mim, maravilhoso. eu Você percebe? Meu Deus, meu TDAH não encaixou aqui. Calma, vamos... O Orelha. Reacopla. Ai, caraca, eu tô falando de uma coisa, vou falar de outra. Não, e o japonês assim. Já falei. Cara, por que o japonês? Eu vou fazer uma piada Você sabe aqui. que eu me dou mal bem com o japa, né? E eu vou gostei. fazer... Eu não... A colônia... Os japa como gostam de mim mesmo. Este programa... Como que bom, pode, peraí. né? O meu mentor ser japa. Não, porque é mais fácil. Porque quando troca, você não percebe. Arigato! Eles podem fazer... Tem um pelotão pra você. Ai, que Entendeu? ótimo. Eu vou te acordar todo dia, Aí, arigato. eu já aviso aos nossos Sayonara. internautas que esse programa não é para os mimizentos, né? Porque tudo Não. que a gente fala aqui tem que fazer... Ai, não gostei. Não gostei. Então tá. Ah, mas E a gente já Ótimo. fala direto. Isso exploda, monte o seu Sim. podcast. Monte o seu podcast. Fale Inclusive, o que eu você estúdio o quiser. seu podcast. Está à disposição de quem quiser. Não, mas é muito doido tudo isso. E eu sempre tô perguntando. E as coisas que eu vejo, eu falo, gente, é isso. Então, e as coisas que bugam a minha cabeça, eu falo, não vou pensar isso depois. Melhor deixar pra quieto. Não, sabe que Deixa pra lá. Deixa. E tem coisas que eu não consigo entender. Como é que você trabalha você tem um trabalho muito legal nesse aspecto. Como é que você trabalha o luto das pessoas que perdem os animaizinhos? Como é Pois que é a é. sua abordagem com eles? A minha abordagem é terapêutica, mas muito mais consciencial, né? Porque é uma coisa que eu sempre pergunto para todo meu paciente, fala, como você era antes de ter ele? Eu estava ótimo, maravilhoso. Tá, tudo bem em casa, você não tem problema com família, com pai, mãe, nada disso. E aí a pessoa consegue fazer a PNL facilita a gente fazer uma caminhadinha na linha temporal, né? E como eu faço leitura de linha temporal, e aí eu falo, sempre quando um pet que você está muito apegado, que tem aquele envolvimento, ele é um tampão. Ele está tampando aquilo que você
fez questão de pôr embaixo do tapete. Só que quando ele for embora, tá lá, tudão, para você trabalhar. Então, vamos olhar com carinho, com compreensão. Tá doendo, tá sofrendo, tudo bem, vamos. Eu sempre falo, gente, não precisa ser meu paciente. Tem um monte de terapeuta maravilhoso por aí. Tem um monte, gente. Pelo amor de Deus. Mas só que você tem que ir. Você tem que ir. Você tem que ir É lá. isso. Você tem que fazer. Entenda As pessoas não que você procuram. não tem que sofrer para sempre. Você não tem nada é para sempre. Eu sei porque eu convivi com a minha mãe chorando a morte do meu pai 40 anos. Caramba! E Gente, meu pai chorar por... Não, e meu pai fala para ela que eu tô ótima. Quase ela soltou uma pérola, Quase que eu quase. soltei uma pérola. Não, pensa. Não, chorar por marido? Não, pelo amor de Não, Deus. mas Que imagina. deselegante. Que deselegante. Da sua parte. É. Chorar Não, mas por filho coisa assim, é uma coisa. Agora pelo Mas cônjuge. mesmo assim, e meu pai fala para ela que eu não estou no túmulo. E eu vou falar, depois do que ela queria me internar, você tá louco. Eu falei, Ele internou foto. você e falou o quê? Agora também não. Então eu via, sabe, eu vi ele logo 6 meses depois, ele ainda muito fraco, muito doente, que ele morreu de câncer, né? Com 2 enfermeiras. Ele se apresentou para mim e falou, filha, eu tô recuperando, eu vou demorar. Mas fala para sua mãe que eu estou bem. E eu tinha 6 anos. Caramba. Uma mulher sofrendo a morte do amor da vida dela e minha mãe nunca teve consciência de nada. Então tá. Então eu entendi que não podia falar, mas ele sempre veio, sabe? Ele me dava avisos, um monte de coisa, ele materializava coisa para mim. Olha. Opa, eu perdi a coisa material escolar, gente. Aparecia em cima da cama. Eu achava totalmente normal. Hoje eu vejo que, claro que, Que não né? é, né? Mas eram umas coisas assim loucas. Então, foram muito tempo de vendo ele bem. Mas eu Bem acho que todo dia ali é com exatamente isso. A gente, quando vai desenvolvendo, estudando, ou melhor, quando a gente vai se espiritualizando, a gente fica mais natural. A coisa é mais natural mesmo para nós. É que quem não faz esse caminho, olha e fala, imagina que é assim. É porque para você tá distante, para quem tá dentro daquilo, Pra gente que tá Mas em mesmo natural. assim, numa é situação- consciencial. Você veio para cá, já sabia que ia embora. Por que você vai fazer escândalo para ir embora? A única certeza que a gente tem. Não, Já nasce morrendo. Mas você sabe que eles nasce. falam isso para mim. Para que esse escândalo todo para ir embora? Vai ter que sair. Então, você vai grudar num corpo que já está morto. Você vai tentar salvar. Ai, mas é pelo desenvolvimento da ciência. Não é assim que a ciência desenvolveu. Porque hoje não é ciência, é só remédio. Ciência mesmo é outra sim, coisa. perfeito. Estão Exatamente. desenvolvendo remédios para durar mais aquele corpo que não duraria. Vai durar à custa de quê? Não, e detalhe, eu tenho, para mim, a gente até já teve alguns convidados aqui que a gente falou disso, que assim, a finitude da vida é o que faz a vida ter valor. Porque Com se a vida não certeza. tiver um fim, então não valoriza, Você já aquilo pensou fica. se a gente não morresse? Não, e não é só Deus isso. Eu me vejo as livre. pessoas querendo. Você não pode falar de morte hoje em dia. É. As pessoas querem viver eternamente, mas não é um viver eternamente para dizer assim, porque eu quero aprender mais, sugar Não, eu quero mais. ser Não. útil, quero não, fazer- Não, não. É, Eu quero exato. estar jovem, eu quero Mas ser pra visto. quê? Pra quê? É Eu quero isso. estar Sabe bem aquele pra quê? esteticamente, né? Ou para quê? Pra quê? Então, isso tudo ainda é aquela conformação que colocaram, é mais um app que colocaram na cabeça das pessoas, que a gente está aqui para viver uma experiência. Você está experienciando um corpo humanoide, Exatamente. mas você não é humano. Mas você está experienciando. Você não lembra de um monte de coisa, mas meio que você tem uma bula, você tem um ego, você tem os negócios que te direcionam. Agora, essa história do para sempre, não foi o projeto. Esse corpo não tem estrutura atômica para isso. Pra tudo. Por quê? Porque tem mais gente que quer viver essa experiência. Então, Tanto que é do pó viemos ou pó retornaremos. então é uma experiência só. sim, Não adianta falar, eu vim pagar alguma coisa, eu devo para alguém. E depois que você estuda neurociência, você fala assim, será que eu estou devendo? Ou eu vou Que eu lograr? acho que é uma coisa fantástica que muitas pessoas, especialmente os religiosos espíritas, deveriam Estudar. Concordo Você tem que com você. Porque é onde a ciência emparelha com a espiritualidade. Exatamente. E aí, bugou muito a minha cabeça. Eu falei, então, quer dizer que aquela história que eu devo pagar, que eu fiz mal para o parente, para o vizinho, pode ser que não. Nossa, sabia. Sabia que eu não tinha que pagar. Entendeu? Tô devendo pra ninguém. Não, só falta você. devendo pra Se você que já está no Serasa terreno foi pro Serasa espiritual aí, realmente... Não devo, não nego.
Aproveitando que você não deve, não nega, traga a mensagem cristã do dia, por gentileza, para o nosso público. É verdade. Todo final de programa, Denise, gente. eu falo uma mensagem Vamos lá. cristã relacionada um pouco com o tema. Hoje eu vou trazer Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 e 20. Certamente o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó e ao pó todos retornarão. Manda pra mim. Mando sim. Adorei, gente. Com E não é certeza. isso. É isso tudo que a gente está falando. A gente tem que vestir a nossa modéstia de habitante. Cuidar só. dos nossos animais, Isso. cuidar com Não, a gente é amor. habitante, só habitante. Sim. E fala pro público, por exemplo, olhando para esta câmera, como é que eles te encontram, o seu Instagram, onde eles adquirem o livro? Eu vou até tudo pegar isso, o livro aqui isso, pra aí. mostrar primeiro aqui, Tudo ó. isso aqui, você entra no meu biosite do Instagram, Deixa eu ver. tá tudo lá. Para você adquirir o livro, eu faço questão de mandar autografado com uma mensagem para cada pessoa, porque ela não está comprando por acaso esse livro. Eu quero que chegue às mãos dela uma energia de cura. Tá tudo no biosite. Você me encontra, meu telefone particular, as meninas atendem para marcar consulta, embora só tenha agenda para junho, mas bora lá. Então é pelo Instagram. Tudo pelo E olha meu- que honra, ela está aqui conosco É hoje. nada. Olha Nossa. só, É tem nada. agenda para junho e está aqui Mas no não é podcast. isso. Olha que penso- maravilhoso. Nada é o acaso, né? Nada. É que vocês são brilhantes. Esse lugar é brilhante. Não, Um não, acompanhamento legal. espiritual ferrado aqui. Adorei. Meu, já fica adorei. que diga. Adorei. Já trocou. Agora Ele já é um ainda tá chinês. aqui, coitado. Eles estão trocando Ele já deve direto. ter ido embora. Mas é verdade, gente, né? Porque vocês estão aqui. Primeiro, porque não estaria aqui se a alma não gostasse, É verdade. né? Então era para estar aqui, para a gente ter esse papo, para trocar essa energia. E eu tenho certeza que está nascendo um projeto. Ai, que Oh, delícia. Deus queira. Certeza. Assim legal. Denise, ó, Assim será. Muito obrigada. eu adorei tudo que você trouxe conhecimento, mas mais do que isso, eu adorei porque você é gente de verdade. A gente já tava é rindo gente como a antes. gente. É gente como a gente. gente Não tem gosta frescura, assim. fala, A gente brinca. gosta assim. Olha, super obrigado mesmo. Você Ai, mora gente, super muito longe daqui, lindo. você Não, veio, de foi carro, maravilhoso. De carro com Waze, tudo certo, né? Ah, é verdade. Vai pra todo É, porque lugar. eu sem Waze não sou ninguém. Não, nem eu. Imagina. Você nem na esquina, assim. Eu sou do tempo daquele livrão horrível. Amarelo. Opa. Nossa. Não, e a gente vem de longe, né? Você veio de Nárnia, você tava falando com o Leão, já aproveitou, ele te trouxe. Como é que chamava o Leão? Nem lembro. Ai, ótimo, gente. Não lembro. Ai, que gostoso. Obrigadíssimo. Obrigada, obrigada mesmo. A Adorei gente estar que aqui. agradece. Maravilhoso. Obrigado. Deus É abençoe. isso aí. Abençoado seja. E encerramos mais um podcast Risos do Além, hoje com a doutora Denise. Espero que tenham gostado. Deixa aqui os comentários, o que vocês acharam, se tem dúvidas, a gente responde. E até o próximo episódio. Um beijo e até mais. No além tem risos pra valer, espiritualidade pra você entender. Com leveza a gente vai contar histórias que vão te fazer gargalhar. Risos do além, vem ouvir, vem sentir. O invisível aqui vai se abrir, com humor e alma pra te envolver. É o podcast que vai te surpreender.